Vamos fazer uma oração, amados? Vamos entrar na presença de Deus? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Estamos aqui pelo Teu braço poderoso, pelo Teu amor, que nos sustenta, que nos guarda, que nos dá força para continuar. Que o Seu santo nome seja glorificado, Senhor, em nossas vidas, como já é glorificado aí no céu, Pai. Meu Deus, obrigado por cada irmão que o Senhor trouxe aqui, cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. E te suplicamos, Senhor, a Tua bênção sobre esse momento. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco por meio da Tua santa palavra, por meio da Bíblia. E nós te suplicamos a Tua ajuda e a Tua bênção, Senhor. Esteja com todos os irmãos, Senhor, espalhados pelo mundo, para que o Senhor os proteja, nos proteja de todo mal, nos proteja de toda a cilada do inimigo, todas as amarras do mal, que o Senhor possa quebrar, Senhor, em nome de Jesus, para que te vivam a vida plena para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Jesus não morreu em vão, Ele veio salvar o pecador, e nós somos aqueles que o Senhor resgatou. Por isso te agradecemos, Senhor, e celebramos o Teu santo nome, e adoramos o Teu santo nome neste dia. E é no nome santo de Jesus que nós entramos em Tua presença. Te pedimos essas coisas, mas acima de tudo agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Como ouvir a voz de Deus pela Bíblia? Como ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Por que eu trouxe esse tema para os irmãos, né? Por que eu trouxe esse tema? Porque quando a gente tem uma responsabilidade de levar a palavra, que por sinal nós não somos dignos disso, mas somos gratos por esse grande privilégio, e não vamos abrir mão desse grande privilégio, né? Sempre vem aquela pergunta assim, o que eu vou falar com meus irmãos? Qual é a palavra que eu vou levar? Deus, fala comigo. Também outros momentos, quando a gente está passando por uma grande tribulação, uma grande prova, e a gente não consegue tomar uma decisão clara, a gente não consegue ver um caminho, né, para tomar uma decisão. O que a gente fala? Senhor, fala comigo, me dá uma orientação, me ajuda, eu quero ouvir a Tua voz. E muitas vezes é difícil, né, irmãos? Tem que perseverar. Às vezes não fica claro para a gente. E Deus fala por meio do quê? Da Bíblia. Eu creio que Deus, Ele é soberano, Ele pode usar muitas formas para falar com a gente. Às vezes é uma situação que acontece no dia a dia. Às vezes Deus fala pelo canto dos pássaros, pela contemplação da natureza, numa caminhada, nossa mente se acalma. Afinal de contas, lá no Salmo 19, fala que o poder do Senhor, né? O Senhor discursa pela criação, a criação louva o Senhor, né? Mas falar para a gente de forma clara e definitiva é por meio da Bíblia. E nem sempre, para mim particularmente, amados, em alguns momentos, é fácil ouvir a voz de Deus. Mas nós necessitamos ouvir a voz de Deus. Então, o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, algumas sugestões, né, que têm me ajudado, e que, com a ajuda de Deus, por meio das Escrituras, eu procuro buscar fazer para que eu não fique surdo à voz do Senhor, para que eu escute a voz do Senhor por meio da Bíblia. Tudo bem? Pode ser esse tema? Então, bora lá. Marcos capítulo 4. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, deixa eu me achar aqui, né? Marcos capítulo 4, versículo 24. Marcos capítulo 4, versículo 24. A palavra do Senhor diz o seguinte: então lhes disse, quem está dizendo aqui é Jesus, tá, amados? Marcos 4, versículo 24. Então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão, também e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas eu quero destacar aqui o comecinho do versículo 24, atentai no que ouvis, ou seja, preste atenção para escutar. Por que eu não consigo ouvir a voz de Deus às vezes? Porque o irmão Ricardo, às vezes, no momento mais crucial, no momento que ele mais precisa, muitas vezes
ele não consegue ouvir a voz de Deus. Porque a gente tem que se preocupar na forma que a gente ouve, na forma que a gente escuta. Porque dependendo da forma que a gente se põe diante da palavra de Deus, a gente não consegue ouvir a voz dele. Por exemplo, o Senhor, ele falou lá, aqui mesmo no capítulo 4, do solo à beira do caminho, né? O solo à beira do caminho. A beira do caminho, irmãos, aquelas trilhas, né? É o caminho que todo mundo passa. Todo mundo passa. Todo mundo passa. É um lugar movimentado, batido. E tanta movimentação ali, que a semente não tem descanso para penetrar. E a Bíblia fala que vem Satanás, e antes que aquela palavra penetre, vem Satanás e vai lá, ó, tira a palavra. Tira a palavra. Muitas vezes, amados, a gente não escuta a voz de Deus porque a gente não para escutar. A gente é como aquele solo no meio do caminho, sabe? À beira do caminho. É tanta coisa, tanta coisa. É para lá e para cá. E nessa época de digital, né? É celular, é redes sociais, não é? Tem às vezes pode acontecer em alguns lares, né? Que às vezes as pessoas nem estão assistindo a televisão, mas não conseguem ficar em silêncio. Tem que estar a televisão ligada ali fazendo barulho. Em alguns casos até, eu espero que isso não aconteça aqui, nunca aconteça aqui. Se tiver dados móveis, é capaz de até no meio de um estudo bíblico a pessoa está ali, ó. Muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus porque a gente não para ouvir. Aqui em Marcos, capítulo 4, versículo 24, fala: tentai no que ouvis, preste atenção. Amados, às vezes a gente precisa parar para ouvir Deus. Se você não para ouvir Deus, você não vai escutá-lo. Se você não se acalma, se você não acalma seus pensamentos, se você não procura silenciar seus pensamentos, a sua vida, a sua correria, muitas vezes você não vai escutar o nome de Deus, a voz de Deus. Quando você mais precisar, É incrível, porque eu estava pensando em trazer essa palavra para vocês e cantamos um hino aqui que foi escolhido. E no hino 162, quem tiver com o hinário, nós cantamos. E quando a gente estava cantando, eu estava meditando na letra desse hino. E foi de acordo com o que eu trouxe aqui para vocês. Olha o segundo estrofe. Hinário 162, versículo 2. Não foi eu que escolhi esse hino, foi um irmão que escolheu esse hino, mas acabou dialogando com o que eu estou falando aqui com vocês. Diz o seguinte, olha o que fala aqui no segundo estrofe. Ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. É o caminho, né? É o sol à beira do caminho. Todo mundo está passando. É aquela coisa movimentada. É aquela correria. Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa reservar tempos para parar para ouvir. Você tem um tempo agora. Você teve que abrir mão de muitas das suas preocupações para estar aqui para ouvir. E mesmo aqui, essas preocupações tentam tirar tua mente, tentam tirar tua atenção, para que você não escute a voz de Deus. Mas como a gente precisa da voz de Deus, a gente tem que silenciar. Cada um tem que procurar o seu método, irmãos. Alguns gostam de reservar um tempo assim, consagrado para Deus no seu lar. De chegar lá, ler a Bíblia, estudar a palavra do Senhor, uma meditação, mesmo que seja curta, para ouvir a voz de Deus. Não é? Cada um tem o seu método, mas silencie sua mente. Pare um pouco para meditar na palavra do Senhor diariamente. Abram, por favor, em Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, versículo 20. Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao versículo 23. Diz o seguinte, Provérbios capítulo 4, do versículo 20 ao versículo 23, nós já estudamos esse trecho algumas semanas passadas. A palavra do Senhor diz o seguinte, para ouvir, amados, para ouvir a voz de Deus. Olha o que o Senhor está dizendo para você. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração,
porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. É importante ou não é importante ouvir a voz de Deus? É saúde para o nosso corpo, para a nossa vida. Versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém, irmãos? Agora essa mesma passagem na linguagem de hoje, quer ver? Quer ver? Quer ver essa mesma? Quer ouvir a voz do Senhor? Quer ver essa mesma passagem na linguagem de hoje? Olha só, versículo 20. Versículo 20, da mesma passagem. Filho, preste atenção no que eu digo. Escuta as minhas palavras. Versículo 21. Olha o versículo 21. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Versículo 22. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Mais uma vez, versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Você tem que parar para ouvir, amados. Muitas vezes você não escuta a voz de Deus, porque é ali, ó. É ali, ó. É TV ligada sem parar para... O silêncio te incomoda. O silêncio te incomoda. Mas você consegue ouvir alguém quando você só fala? Você consegue ouvir alguém quando passa aquele que hoje, por incrível que pareça, ainda não passou, né? Eu acho. Aquele caminhão da fruta ali. Silencia um pouco a sua mente. Acalma os seus pensamentos. Medite, reserve tempo para escutar o Senhor. Às vezes você não ouve a voz de Deus porque você não para ouvir. A segunda coisa, muitas vezes, que atrapalha, né? Atrapalha a gente ouvir a voz de Deus, é que muitas vezes a gente age como um solo rochoso, amados. O solo rochoso. É aquele que ouve a palavra de Deus, sente uma alegria espontânea ali naquela hora, mas vindo da tribulação, a pessoa, aquilo seca, vindo da dificuldade seca. Sabe por quê? Porque não criou raízes. Não criou raízes. O que é criar raízes, irmãos? É gastar tempo, é meditar na palavra de Deus. Você tem que procurar meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, amados, não é um amuleto que você chega assim, abre qualquer lugar, ó, eis-me. Não é assim. Vai que você faz assim, Judas se enforcou. Não é assim, amados. A palavra de Deus tem uma lógica, tem um fluir. Você tem que gastar tempo. E cada um tem um jeito que é melhor para se concentrar. Tem pessoas que meditam com mais facilidade se tiver um caderno escrevendo. Não é o meu método. Meu método é riscar a Bíblia. Para eu mastigar, Deus ele quer que você mastigar. Cada um tem um método, tem que encontrar o seu. O meu método, ó, é deixar a Bíblia bem gasta, ó. É deixar a Bíblia bem gasta, é grifar aquilo que me chama a atenção. Eu vou mastigando, eu grifo, escrevo um comentário em volta. Tem pessoas que precisam de um devocional, um livro de meditação bíblica, né? Que a partir de um trecho bíblico ali do dia, às vezes traz uma reflexão. Procure um método, irmão, mas gaste tempo para meditar. Não é meditar segundo as filosofias orientais, porque as filosofias orientais, meditar é o que? Esvaziar a mente. Não pensar em nada. O meditar na Bíblia é gastar tempo, é refletir. O salmista fala que ele meditava nas palavras do Senhor, às vezes até quando ele estava deitado na cama. Então, muitas vezes, você não ouve a voz de Deus porque você não medita, você não mastiga. Sabe? Você não procura entender. Às vezes é uma palavra. Às vezes é uma coisa que te toca, que te chacoalha. Tem passagem que pega a gente. Uma das passagens que me dá aquela cacetada, assim, que eu olho assim e me faz meditar, aquela passagem de Gálatas que fala assim, já não sou eu mais que vive em mim. Eu estou crucificado em Cristo Jesus. Agora não vivo mais minha vida, eu vivo a vida por aquele que me salvou, me guiou. Então, quando você está lendo, uma palavra te pega, medita naquilo, reflete naquilo, tente criar aquilo. Sabe o que você está fazendo? Você está ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 10. Vamos ver lá em Romanos capítulo 10, irmãos? Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos
capítulo 10, versículo 17, Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte, Romanos 10, versículo 17, e assim a fé, Romanos 10, 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir a verdade, se você não reserva tempo para meditar na verdade, refletir na verdade, mas fica só escutando as mentiras, se a fé vem pelo ouvir a verdade, se você escuta mentiras, vai vir o quê? A descrença. Seu coração vai ficar cinzento, sua mente vai ficar cinzenta. E quando a gente está aí, irmãos, na luta, no dia a dia, você vai ouvir muita mentira. Você vai ouvir muita coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. E se você só ficar dando ouvido para isso, você vai cair na descrença. Vai quando caminhando também, amado, vai meditando na palavra de Deus. Vai meditando naquele versículo. Não é só em casa, não. O apóstolo Paulo fala assim, orar no Espírito. Você pode orar no Espírito e também meditar numa passagem no Espírito. Uma pregação que você escutou, um estudo que você escutou no Espírito. Porque quando você medita, você ouve a palavra de Deus, aumenta a sua fé. Outra coisa, amados, que atrapalha a gente ouvir a voz de Deus, são os espinhos. A Bíblia fala lá dos espinhos, amados, que sufocam a palavra de Deus. Jesus falou ali naquela parábola, no capítulo 4 de Marcos, e Jesus falou que é o que? São as preocupações com as riquezas, com a glória desse mundo. Amados, por mais que você conquiste vários bens materiais, você não vai levar nada no caixão. Não vai levar nada no caixão. Então você não pode deixar nenhuma preocupação com coisas materiais roubar a tua tranquilidade, a ponto de você não conseguir ouvir. Deus está falando, mas você está tão preocupado, tão angustiado, sempre querendo o mundo querendo te jogar para esse caminho de ambição, de insatisfação, de que nada está bom, que você tem que conquistar, que você tem que ser, de que você tem que ter. E não pode perder. Que Deus está falando com você, mas você não ouve. Você tem que entender que também o caminho de Cristo é um caminho de renúncia. Se algo te tira a paz, se algo te afasta de Cristo, se algo te afasta do Senhor, se algo te deixa surdo para Deus, se algo está te levando para o inferno, você tem que renunciar a isso, você tem que cortar isso. Muitas vezes você não ouve a voz de Deus porque você não renuncia essa ambição doentia, essa gana doentia. Não deixe nada te afastar dos caminhos de Deus. Confia no Senhor, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas para você, meu irmão. Vão ser acrescentadas para você, minha irmã. E se alguma coisa que Deus te deu, você está com medo de perder, ou muita preocupação, uma determinada medida é boa, mas não ao ponto de tirar dos caminhos do Senhor, de impedir de você congregar, de impedir de você meditar na palavra, de impedir de você ouvir a voz de Deus. E a boa terra? A boa terra é aquele que sabe ouvir a voz de Deus. E a Bíblia fala que a boa terra, ela produz fruto. Então a boa terra é aquele que ouve e faz. Às vezes a gente fica falando, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero entender o que o Senhor quer para a minha vida. Mas aquilo que Deus falou na semana passada, você tem praticado? Aquilo que você já sabe, você já faz? Porque a boa terra é aquele que ouve e faz. Agora, se você não faz o que você já ouviu no passado, o que Deus já falou com você, para que Deus vai ficar falando para você, se você não faz? Se você quer que Deus fale mais com você, então para de ignorar Ele. Faça o que Ele já falou com você. E a maior mensagem que Ele te dá hoje é: vem para mim. Vem para mim, meu filho. Vem para mim, minha filha. Vem gastar tempo comigo. Não gastar tempo não, vem investir tempo comigo. Porque é saúde, é vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Então, amados, resumindo, a mensagem que eu queria trazer para vocês é justamente essa. Então, como ouvir a voz de Deus? Então, resumindo,
Isso não serve só para a nossa vida. Isso serve para quando a gente vem para a congregação também. Quando você vai para a congregação, quando você vai participar de um estudo bíblico, você já está tomando o primeiro passo, que é parar um pouco. Parar um pouco. Porque se você não para ouvir a voz de Deus, você vai ser como o solo à beira do caminho. Para, silencie, pare para escutar a voz de Deus. Acompanhe o que está sendo dito com a mente. Medite, crie raízes. Crie raízes. Esqueça, quando você estiver conversando com Deus, quando você quiser ouvir a voz de Deus, esquece as ambições do mundo, renuncie às ambições do mundo, faça a suspensão dessas preocupações. E você quer ouvir mais a voz de Deus? Aprende já obedecendo naquilo que você já escutou. Cada dia mais seus ouvidos vão ficar mais abertos. Cada vez mais você vai ter clareza. Cada vez mais você vai ter a voz do Pai querido para te dar direção. E para encerrar a pregação, eu vou ler aquela passagem de Provérbios na versão da linguagem de hoje. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e a ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Que os seus pensamentos possam ser os pensamentos de Deus, para a honra e glória dele.